Da revista número 5, Fundamentos Teológicos da Bíblia. A revista número 5, hoje a lição número 3, a segunda parte. Qual é a oferta aceitável? Então, eu estou procurando estudar aqui os assuntos mais complicados, assim, né, os assuntos mais importantes, mais complexos. E já que estamos estudando o livro de Gênesis, semana passada a gente viu a questão da maçã, vamos dizer assim, do fruto proibido e tal, a questão do pecado. Agora eu quero começar com essa pergunta, qual é a oferta aceitável, né? Porque Caim matou Abel, houve aquela discussão, aquela briga, e Caim havia queimado ali os cereais e tal, né? Enquanto que Abel ofereceu um animal. Então muitos pensam, é porque ele ofereceu os cereais, por isso que Deus não aceitou a oferta dele. Mas se a gente estudar mais para frente na Bíblia, lá no livro de Levíticos, onde lá é ensinado, Moisés ensina o povo a trazer também ofertas de cereais. Então, oferta de cereais não era ruim. O que desagradou então a Deus? Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Não foi porque ele ofereceu cereais, mas sim, se a gente ler as entrelinhas do texto, como diz ali, né? Abel, ele trouxe uma oferta do seu rebanho. E Caim, como diz assim, ao cabo de dias, trouxe também uma oferta. Meio que assim, dando a entender, Abel trouxe uma oferta para Deus. Aí Caim viu, olha só, Abel está trazendo uma oferta para Deus, né? E tal, né? E se por algum motivo ele percebeu que Deus gostou daquela oferta. Talvez, né? A fumaça subiu assim, reto para cima, alguma coisa assim. De alguma maneira ele percebeu que aquilo, parece que Deus gostou daquilo. Aí Caim, né, ficou pensando naquilo e, como diz, ao cabo de dias, dando a entender assim que ele ficou lá esperando o tempo passar. Aí ele disse, sabe o que, eu acho que eu também vou fazer alguma coisa. Talvez ele teve alguma dificuldade na colheita, e aí ele percebeu, sabe o que, se eu levar uma oferta para Deus, talvez Deus vai me ajudar. Então depois de algum tempo ele fez. Então a gente percebe assim que ele fez aquilo não como uma primícia, não como a coisa mais importante para ele, mas sim era lá vamos dizer assim, um rabinho da vida dele. Quer dizer, ele quis dar lá uma sobra da colheita dele para ver se ele conseguia um benefício perante Deus. Ou seja, ele não estava realmente buscando a Deus, ele estava só buscando talvez alguma dádiva de Deus, uma ajuda de Deus. E aí Deus não se agradou. Por isso que Deus diz, né, se teu coração fosse correto, tua oferta seria aceita. E esse que é o ponto, né? A nossa oferta aceitável a Deus depende da nossa postura. Postura de ofertar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele dá. Caim fugiu com a sua esposa, né, que era sua irmã. Muitos falam, com quem é que Caim casou, né? Muitos pensam que Adão e Eva só tiveram Caim e Abel como filhos, mas diz lá que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, só que os outros, né, foram mais genéricos, vamos dizer assim, não fizeram nada especial, nada tão interessante, então sobre eles não é contado. Então Caim casou com a irmã dele e fugiu lá para uma outra cidade. E então seus descendentes construíram grandes civilizações e fizeram grandes realizações, agricultores, músicos, artistas, escultores. E as pessoas viviam muito tempo, né? 900 e tantos anos. Então eles tinham muitos filhos, né? E logo a humanidade, o mundo se encheu de pessoas. E só que essas pessoas estavam vivendo longe de Deus, né? No ateísmo, na idolatria. Então logo a Bíblia vai contando que não passou poucos anos, já começou a haver poligamia, assassinatos, né? E cada vez mais o mundo foi se cobrindo de violência.
Por isso não surpreende o fato de que apenas 1656 anos depois da criação de Adão, Deus enviasse o dilúvio para destruir este povo pervertido. É só 1656 anos, quer dizer, praticamente ali 2 gerações, né, daquelas pessoas que viviam tanto tempo. Já o mundo estava cheio de seres humanos, coberto de seres humanos, mas quase todos eles ímpios, incrédulos. Bom, Abel havia sido assassinado e ele tinha fé em Deus. O que Deus fez? Deus deu a Adão e Eva um filho especial chamado Sete. Porque se a gente observar na Bíblia, sempre houve pelo menos uma pessoa crente no mundo, em cada momento da história, né? Quer dizer, é de chorar, né? Pensar, uma pessoa crente no mundo, né? Mas poderia ter sido até pior, né? Poderia não haver nenhuma. Né? Então sempre houve uma pessoa crente e nesse caso acabou sendo 7. Em cada geração houve um homem de fé que repassou a seus filhos as verdades sobre Deus e santificava seu casamento. Santificava seu casamento, era casado, tinha sua esposa e geralmente uma esposa só e os seus filhos. Eu digo geralmente porque a poligamia era permitida, os outros povos eram totalmente polígamos, tinha quase sempre várias mulheres, né? Só os pobres, né? Que não tinham, porque também naquela época era muito forte aquela ideia, né? Ter várias mulheres como um símbolo de status, né? Hoje o símbolo de status é ter um carrão, né? Ali de luxo. Naquela época era ter várias mulheres, né? Então, sorte que existem carros. As mulheres, né? Sofrem menos, vamos dizer assim. Então, mas os descendentes crentes, eles, né, de Adão e Eva, de Sete, geralmente só tinham uma esposa, né, geralmente. E só no caso, por exemplo, Jacó, ele meio que foi forçado a ter várias mulheres porque ele queria casar com Raquel, mas aí o sogro dele, né, enganou ele e colocou Leia lá, e aí que acabou gerando todo aquele problema, né? Mas enfim, normal seria ter uma esposa só. Tá. O próximo assunto é Nimrod e a religião babilônica. Essa religião babilônica, ela vai acompanhar a gente, né, até no final da Bíblia. Porque, né, Babilônia é a palavra assim que simboliza a idolatria, simboliza aquela religião satânica, vamos dizer assim. Gênesis 7 e 8, Deus fala: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Gênesis 11, 7 a 8. Nimrod, bisneto de Noé, era poderoso e um grande líder. 1000 anos haviam passado desde o dilúvio e a terra já era povoada por milhões de habitantes. Como Caim, também Nimrod tentou se aproximar de Deus por obras próprias e sugeriu construir uma torre, um templo para unir a humanidade pela religião e pela política. Interessante, né? Unir a humanidade pela religião e pela política, quer dizer, fazer uma unificação, fazer uma União Europeia do Oriente Médio, vamos dizer assim, por assim dizer, né? Naquela época, né? E isso desagradou muito a Deus. Essa união dos seres humanos em torno de algo ruim, de algo idólatra, ou seja, um incentivo muito forte à idolatria. Claro que hoje a União Europeia ela não é uma união religiosa, quer dizer, as pessoas não são convidadas a serem membros de uma religião por serem membros da União Europeia. Mesmo que o símbolo da União Europeia é o quê? Vocês sabem, né? Que o símbolo da União Europeia é um céu azul com as estrelas, um círculo de estrelas, né? Sabia disso? Né? Isso você sabe. A bandeira. Mas da onde que vem esse símbolo? Da onde foi tirado esse símbolo? Então, se você olhar
né, uma estátua de Maria, algumas têm isso. Atrás da cabeça dela, o céu azul com as estrelas em volta da cabeça dela. E o cara que inventou essa bandeira, eu vi lá no YouTube uma reportagem, lá o cara que inventou a bandeira explicando da onde que ele tirou essa ideia, diz ele que tirou de lá. Quer dizer, pode ser que esse vídeo foi um fake news, não sei, mas né, tem uma certa lógica, até porque a Europa, vamos dizer, é um continente historicamente católico e tal, né? Então, vamos dizer assim, há uma certa lógica atrás disso, mas ninguém é obrigado, porque você é membro da União Europeia, você tem que ser católico, coisa assim. Só que naquela época era diferente, quer dizer, eles quiseram construir lá uma torre, que era para ser um templo para as pessoas praticarem a idolatria, e indo nesse templo as pessoas também estavam se unindo em volta de Nimrod como grande líder da humanidade. Então, por isso essa Babilônia, essa palavra Babilônia, que esse templo dele foi Babel, que foi assim meio que perto daquela cidade que mais tarde foi fundada, chamada Babilônia. Então não é no mesmo lugar, é um pouco perto, né? E também a Torre de Babel não é Torre de Babilônia, mas foi lá perto, mas uma coisa influenciou a outra. Isso que na Bíblia, até no Apocalipse, a palavra Babilônia, né, é símbolo disso, da idolatria e tal. E de lá que vem, né, porque aqueles símbolos, todos aqueles símbolos satânicos que são usados aí nas religiões idólatras, a maioria tem a sua origem lá atrás, lá naquela religião. A ideia de um mundo onde todos se unirão sobre uma religião e um governo é de origem satânica. Deus espera que as pessoas dependam dele individualmente e não uns dos outros. Deus confundiu os idiomas e as pessoas se espalharam. Até hoje, muitos estão tentando construir uma religião mundial. Seguidores de Jesus precisam resistir contra isso. Religiosidade. Religiosidade, de todo jeito, é algo idólatra. Religiosidade, quer dizer, eu durante muitos anos da minha vida não sabia o que significava a palavra religiosidade. Religiosidade é um tipo de superstição, vamos dizer assim. Existem pessoas que têm aquele pensamento de ir lá num templo sagrado, de que a igreja é um templo, o que não é verdade. Biblicamente, a igreja é um local de reuniões. Então, tem muitas pessoas que pensam que quando vão na igreja vão encontrar lá um altar, né? Ou que associam com a ideia de um sacrifício, de um ritual, alguma coisa assim. E que as pessoas têm que fazer certos rituais, como, por exemplo, agora na Páscoa, as pessoas evitarem certos alimentos, comerem certos alimentos, o que, vamos dizer assim, nada é prejudicial, jejuar, né? Não é ruim, mas tem pessoas que fazem isso de modo religioso, eles acham que com isso estão ganhando um pontinho com o Deus que está lá por cima das nuvens, vamos dizer assim. E isso é religiosidade, é um tipo de superstição, vamos dizer assim. Se eu fizer isso, daí Deus vai gostar de mim, né? Quer dizer, o supersticioso, ele diz, se eu não passar embaixo de uma escada, eu vou ter mais sorte, alguma coisa assim. E o religioso, ele diz, se eu comer peixe na Páscoa, aí eu vou ter mais sorte, vamos dizer, ele não usa a palavra sorte, aí ele fala que Deus vai abençoar ele, mas que na cabeça deles é tudo a mesma coisa, só que em outras palavras. Então isso é religiosidade, isso é uma coisa, um tipo de idolatria, Então, né, religiosidade a gente não deve ter, a gente tem que ter fé viva, conhecer a Deus. Tá, agora vem aqui, apêndice, geografia do livro de Gênesis. E eu sei que quase todas as Bíblias têm os mapas. Por isso que eu fiz aqui só um mapa, em toda essa revista, só um mapa. Mas só para incentivar, porque eu quero incentivar meus alunos a saírem da sua zona de conforto, por assim dizer. Não, deixa eu usar uma outra palavra. A buscarem outros recursos devagarzinho. Não só ler a Bíblia, que é bem importante ler a Bíblia, mas buscar alguns recursos, porque quando se lê, né, lá sobre que Abraão saiu de Ur, né, então não simplesmente pensar, o que será que é esse Ur? Eu não sei, né, e continuar lendo. Não, procurar
descobrir onde que ficava essa cidade. Ou quando se lê, né, que Abraão foi para tal lugar, e tal, tentar descobrir onde ficava aquele lugar, para entender melhor muita coisa, porque com isso a gente vai entender, puxa, mas ele viajou tão longe, né? Tantos 1.000 quilômetros, né? E de a pé, naquela época não tinha carro, não tinha ônibus e tal, né? Então, tudo isso ajuda a gente a entender, fazer uma imagem mais correta do que as pessoas naquela época fizeram, o significado do que as pessoas fizeram. Então, por isso aqui eu procurei pegar, assim, os, sei lá, 5, 6, 7 lugares mais, né, que saltam mais à vista, assim, mais evidentes, assim, do Antigo Testamento, para a gente comentar um pouquinho sobre esses lugares. Eu acho que isso já ajuda. E toda vez que você lê na Bíblia sobre alguma cidade, algum lugar, alguma montanha, pensar, tem jeito de descobrir aonde que fica esse lugar. Então, geralmente as Bíblias têm 4 mapas. Tem lá, mapa de Abraão, coisa assim. O Oriente Médio no tempo de Abraão. Aí geralmente tem assim a distribuição das 12 tribos na Terra Prometida. São geralmente os 2 mapas que as Bíblias mais simples têm, se referindo ao Antigo Testamento. E aí geralmente tem mais 2 mapas se referindo ao Novo Testamento, que é lá sobre Judéia, Samaria e, né, Galileia. O primeiro mapa e o segundo, as viagens missionárias de Paulo. Então, geralmente, as Bíblias, por mais simples que seja, tem esses 4 mapas. 2 para o Antigo Testamento e 2 para o Novo Testamento. Então, ali consegue tirar muita coisa. Então, você lê a Bíblia, procurar olhar esses mapas para criar uma ideia, porque esses mapas sempre tem também ali uma pequena reguinha, que tem ali 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, quantos quilômetros, para a gente ter uma ideia, quantos quilômetros de distância que fica, digamos, entre Jerusalém e Samaria, ou entre, sei lá, né, entre Jerusalém e o Egito, ou coisa assim, para quando diz lá que, digamos, né, José fugiu para o Egito, pensar quantos quilômetros significou isso na prática. Enfim, para a gente começar a ter uma ideia mais concreta do que as pessoas fizeram. Ou quando Jesus viajava da Judéia para a Galileia, quantos quilômetros isso significava e coisas assim. Então aqui eu procurei colocar bem simples. Tem o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E tem algumas letras B, N e S, né, para tentar não causar muita bagunça aqui, então fiz dessa maneira. E tem aí também palavras como Egito, Canaã, Edom, Moabe, Amon, Síria, Iraque. Claro que Iraque não aparece na Bíblia, não aparece, né? Mas ajuda bem bastante a você entender a relação entre esse mapa e a Bíblia. Quando você olha num mapa moderno da Bíblia, atual, você vê Iraque, e você vê também esses rios aqui, Rio Eufrates, Rio Tigre, aí você localiza, então você olha o número 1, que é o local da construção da Torre de Babel. 2, Ur, da onde que Arão saiu, né? 3, Harã, lá em cima, bem lá em cima, Harã é onde o lugar aonde que Abraão foi morar quando ele saiu de Ur, esperando o pai dele morrer. Lá em cima, caminharam todo esse pedaço até lá em cima. A distância entre Ur e Harã é de 1.000 quilômetros em linha reta, ou seja, deve ter percorrido entre 1.500 a 2.000 quilômetros pelos caminhos inóspitos da época, viajando com a caravana em camelos. Esta informação nos ajuda a fazermos ideia das distâncias percorridas pelos patriarcas em suas viagens. Aí tem o número 4, ali do ladinho do Rio Jordão, né? Siquém e Ai. De Harã, Abraão veio para Siquém, onde edificou um altar e Deus repetiu a aliança. Mais tarde, Ló se separa de Abraão neste local. 5, tá bem pertinho ali. Betel. Abraão morou aqui e construiu um altar. 6,
também pertinho, Abraão sepultou Sara para o que comprou um terreno aqui. Síria e Iraque, colocamos essas informações a título de comparação com mapas atuais. Mesmo que também na Bíblia aparece a palavra Síria, né? Como por exemplo Naamã o sírio, que veio para Eliseu para ser curado, né? Ele era da Síria. Então essa informação ela não se alterou nesses 2000 anos, né? Síria daquela época, Síria de hoje, mas possivelmente não é exatamente a mesma coisa. Mas já dá para ter uma ideia. Iraque naquela época não existia, mas né? Você sabe que na Bíblia tem muita coisa que a gente tem que fazer uma ponte, né? Que naquela época não existia e que existe hoje e vice-versa. Então, por exemplo, Moabe, né? Você vai procurar num mapa atual, Moabe não vai encontrar, ou Amon não vai encontrar, Edom. Já Egito vai encontrar, né? Que o Egito também já existia lá 3.000 anos antes de Cristo, ou mais, né? E existe até hoje. Babilônia, né? Como eu te falei antes. Babilônia, a cidade de Babilônia e a Torre de Babel não são a mesma coisa. Eles ficam perto um do outro e têm uma certa relação espiritual, vamos dizer. Nínive, lá em cima, né, a cidade, a capital do Império Assírio, que foi os que conquistaram e dominaram Samaria, mas não conseguiram dominar Judá. Isso a gente vai estudar mais tarde. Eu vou ler então as 3 perguntas que a gente logo vai debater. Número 1. Analisar o mapa da página anterior em conjunto, explicando o significado das marcações, enfatizando a importância dos locais. Pergunta número 2. Se a árvore da qual Adão e Eva comeram não era uma macieira, o que era então? Pergunta número 3. De onde Moisés obteve o conhecimento necessário para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia? Essas foram as perguntas, e aqui tem mais uma frase, né, dizendo, por favor, não esqueça, prepare-se para a próxima lição, lendo os respectivos capítulos da Bíblia. Quer dizer, a próxima lição vai tratar sobre o surgimento do povo hebreu, onde que a gente vai estar comentando Gênesis dos capítulos 12 a 50. Aleluia. Amém.